Fala galera, muito boa noite! Começando a nossa Start com Stater hoje, que dia é hoje? 24 de maio de 2021. Segunda-feira começando, portanto, com a nossa bolsa extremamente maluca, né? O que não falta agora são notícias relacionadas a grandes eventos corporativos que impactam veementemente o nosso mercado, né? A gente tem acompanhado muitas notícias de fusões, aquisições. Eu disse, né, talvez na semana passada, acho que foi sexta-feira que eu postei no Twitter que os helicópteros não estavam parando aqui na Faria Lima, toda hora barulho de helicóptero para lá, para cá, e isso naturalmente reflexo do mercado aquecido, né? Claro que a gente não pode afirmar que um caso ou outro é relacionado a isso, mas o noticiário está aí, está todo mundo observando, ele está muito quente. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, além dos fatores que eu obviamente vou comentar, então vou falar aqui sobre Banco Inter, vou falar sobre BRF Marfrig, sobre os riscos do mercado, tudo o que está acontecendo, né, as principais notícias, minério, mas eu gostaria de alertar que tem que tomar cuidado, tá? É um momento de não deixar a euforia contaminar, porque quando a euforia contamina, naturalmente a gente tem uma pressão grande, né? Então eu começo essa live deixando esse alerta e assim, hoje eu não tenho nenhum computador aqui na minha frente, tá? Então eu vou dedicar talvez o começo, uns 15 minutos para falar sobre esses 3 pontos que eu levantei e depois essa live vai ser aberta para o que vocês quiserem, tá? Então, caso tenha algum tipo de dúvida, algum tipo de ponto que vocês queiram que eu aborde, basta enviar aqui no nosso chat, que eu vou ter todo o prazer, então, de respondê-los, beleza? Então, vamos lá, pessoal, assim, deixando espaço aberto, portanto, para enviar dúvidas já a partir desse momento, eu sempre começo pegando as primeiras que foram enviadas, né? O Andréas ali, fora Rabelo, já mandou aqui Elete, Gustavo mandou Magalu, manda aí. Eu vou ter todo o prazer de tirar dúvidas que vocês possam ter, tá? Então vamos lá, pessoal. Começando a nossa live, eu quero começar falando sobre Banco Inter, tá? O assunto talvez mais quente da sessão de hoje. Vimos o banco subir 25% apenas na sessão, né, de hoje, ganhando ali talvez 15, 16 bilhões de reais em valor de mercado. E não tem como a gente fugir disso, né? Óbvio que o assunto é o assunto mais quente, né? É o assunto mais quente do mercado, porque não só pela forte valorização, mas porque pelo que apresenta de possibilidade de desenvolvimento das operações do banco e também a possibilidade de listagem lá fora, que é o grande enfoque nesse momento, né? Então, para quem não acompanhou o mercado hoje, já adianto para vocês o que aconteceu. Banco Inter anunciou pela manhã que a Stone comprou 5% da empresa por 2 bilhões e 500 mil, né, reais. 5% da empresa, tá? Na verdade vai comprar num follow-on, né? Vai rolar um follow-on de Banco Inter mais para frente. É um tipo de negócio que a gente nunca acompanhou aqui, pelo menos na história recente da nossa bolsa, que é o seguinte: vai rolar o follow-on, mas a Stone já deu garantia firme em metade desse follow-on, né, que ainda está para ser determinado depois de aprovação em assembleia, que só vai ocorrer daqui a um mês, tá? Então, por que uma coisa tão distante fez tanto preço hoje, né? Lembrando que o follow-on que estava lá descrito, né, na própria notificação, traria um valor, né, um preço para Banco Inter na casa dos 171 reais, alguma coisa nesse sentido. Saudação tricolor, hoje se você é São Paulino, peço encarecidamente que deixe a minha live nesse momento. Quem falar de futebol hoje aqui vai ser banido da minha live. Brincadeiras à parte, pessoal, vimos, portanto, um anúncio muito diferente, tá? Uma garantia firme antes da oferta. Isso acontece muito na Ásia, né? Pelo que a gente acompanhou no dia a dia do noticiário, mas é muito diferente. E por que passou uma boa impressão a Stone, né, fazendo esse aporte de 5% no Banco Inter? Primeiro ponto, né? Assim, o Banco Inter já tinha levado alguma parte das suas operações lá para fora com o objetivo da listagem na Nasdaq. E por que o Banco Inter quer listar na Nasdaq? Porque lá, né, é uma forma de você conseguir levantar capital
num prêmio, né? Ou seja, num valuation acima do que é negociado aqui. Lá fora as empresas tradam num patamar acima, né, do que naturalmente aqui no Brasil. A gente vê muitas empresas de tecnologia optando, né, mesmo brasileiras optando por fazer a listagem lá fora. A gente tem PagSeguro, a gente tem, né, a própria Stone, né, listada lá fora, a própria XP listada lá fora, né, temos mais recentemente a Vasta, né, do grupo educacional ali da Cogna, também optou pela listagem lá fora. E após migrar, né, algumas questões burocráticas para lá, o que já aconteceu, né, ao longo desses últimos dias, né, talvez umas 3 semanas atrás, a entrada da Stone no capital do Banco Inter acaba servindo como um selo, né, um carimbo para a imagem do Banco Inter chegar lá fora, né, conseguir chegar passando vislumbrando, né, aos investidores uma perspectiva mais sólida, seja em termos de governança. A Stone hoje é referência, né, chega lá fora com o carimbo Stone, é diferente do que chega lá fora com uma empresa que acaba abrindo muita conta, mas que não consegue rentabilizar os seus clientes, né? Então, baseado nisso, parece que a perspectiva ficou ainda mais favorável. Pensa só, o follow-on vai sair a 170, 171 reais. Banco Inter fechou hoje a 225, né? Alguma coisa nesse sentido. Chegou a subir, fechou algo em torno de uma alta de 25%. Então, o que acontece com o Banco Inter hoje, esse movimento que a gente acompanhou ao longo do dia, foi extremamente interessante. A gente nunca viu, né, pelo menos na história recente, um movimento como esse, tá? Permaneço tendo uma visão cautelosa quanto ao banco. Acho que nesse patamar de preço, de fato, está muito esticado. Não recomendaria entrada, mas para quem tem um papel em carteira, claro, né, é difícil falar para não sair. Afinal, daqui 2 meses você vai conseguir fazer, né, se subscrever no follow-on, entrar na oferta a 171 reais, né, 172, enfim, o que é um patamar muito abaixo dos 225 que fechou negociado hoje. Então, talvez muita gente também entrando no papel para conseguir entrar nessa oferta, né, e acredito, que a gente possa ver uma pressão em preços do papel ao longo, né, das próximas semanas. Mas o primeiro momento ele é muito positivo, e o carimbo, né, para chegar lá fora valendo muito mais, ele já está dado pela Stone, né? O carimbo de governança, o carimbo de qualidade já foi apresentado com essa entrada da Stone, que é um parceiro estratégico, além do cross-selling que acaba gerando, né? Você consegue integrar muitas vendas entre as duas empresas, né? Então, vendas, serviços, é um movimento que me chamou a atenção, eu achei bastante interessante, positivo, obviamente, para o Banco Inter, foi uma baita jogada, mas agora eu não acredito que esse patamar de preço seja sustentável por muito tempo, tá? Acho que, a não ser que o Banco Inter consiga demonstrar já em seus resultados algum tipo de perspectiva mais favorável, né, eu acho que esse 120% sobe no ano talvez seja demasiado. Né? Claro, um banco que tem dado um show de abertura de contas, mas a dificuldade na visão do mercado é o quanto vai conseguir rentabilizar com esses clientes que lá estão, certo? Então, a primeira visão sobre o Banco Inter era essa que eu gostaria de passar. Vou falar agora sobre BRF Marfrig, tá? A maior jogada de mestre que eu vi ao longo também desses últimos anos. O que aconteceu com o movimento, né, entre BRF e Marfrig foi muito, muito interessante, tá? O que aconteceu, para quem não acompanhou? Nós vimos a Marfrig, né, desde 2019 buscando uma fusão com a BRF. E por que isso é necessário quanto aos frigoríficos? Porque a Marfrig produz, né, ela desenvolve através da aquisição e abate, né, dos gados, ela consegue então produzir, ser uma referência de carne bovina aqui no Brasil, mas especialmente nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, o movimento foi muito assertivo também. Eles compraram a National Beef, uma baita empresa lá fora, num valuation muito descontado, e o mercado virou. E hoje a operação lá fora gera muito caixa, né? É uma máquina de gerar dinheiro. Se vocês lembram bem, né? Desde a live de domingo ali, talvez uns 7 meses atrás, eu estava falando. Essas empresas, esses frigoríficos estão gerando muito caixa. Por mais que, né, aquele patamar JBS a 20, Marfrig a 10, os movimentos, a gente não via a apreciação do setor, estava evidente que alguma coisa aconteceria com tanta geração de caixa. Ou as empresas pagariam dividendos,
ou essas empresas partiriam para aquisições. A Minerva optou, a primeiro momento, né, pelo um forte pagamento de dividendo, pagou um yield no ano passado que superou a casa dos 10%, um dos melhores dividendos da nossa bolsa. Já a Marfrig gerou caixa, foi desalavancando, né, tirou o peso da aquisição da National Beef, aquele endividamento expressivo que tinha, foi desalavancando, chegou enfim, deve estar 1,7 vezes, talvez, dívida líquida EBITDA, e chegou num patamar onde começou a repensar o futuro, né, o que fazer com esse dinheiro. Então, né, o seu acionista majoritário, que até alguns anos atrás, né, participou, foi o fundador, né, fundou a empresa, saiu, né, vendeu uma participação no IPO, comprou novamente, né, ali em meados de 2018, foi comprando até chegar pouco tempo atrás, atingiu mais de 50% da participação, né, na Marfrig, e agora com o caixa da Marfrig partiu para cima da BRF. Por quê? Consegue, através da BRF, né, que teve a sua proposta de fusão negada lá em 2019 devido a questões de controle, consegue agora ter 24% numa empresa que é referência no Brasil na produção e venda, obviamente, de carne suína e carne de frango, através das marcas mais reconhecidas do país, como Perdigão e Sadia, além de se expor a outras regiões do mundo, né? Então tem uma força grande nos Estados Unidos com a National Beef, a BRF tem uma força grande no mercado do Oriente Médio, através né, das suas vendas ao mercado halal, o que é muito forte. Então, cria uma plataforma global em linha com o que uma JBS possui, uma Tyson Foods possui, que é basicamente, né, ter uma exposição a diferentes regiões, mesmo que haja um impacto negativo em alguma delas, você consegue, né, diversificar e reduzir o risco através de outras, né? Então, tem agora uma exposição grande nos Estados Unidos, Brasil, Oriente Médio e também, obviamente, China, né, que ambas as empresas exportam muito para a região. Isso também diversificando a proteína, né? Há um efeito substituição em momentos de crise, momentos de maior volatilidade, né? Principalmente com a capacidade, o poder de compra das pessoas. Quando você tem um poder de compra, né, reduzido, é natural que você passe a comprar produtos, né, mais baratos. Tendo em vista esse movimento, muitas pessoas acabam deixando de comprar carne bovina e passam a comprar carne de frango, né? Então a Marfrig, num ambiente não positivo, o que não é o caso nesse momento, tá? Porque aqui no Brasil, por mais que tenha saído um dado que é o menor consumo de carne bovina dos últimos 25 anos, ao longo desses últimos, né, desde 2020 para cá, as exportações estão ganhando cada vez mais corpo, né? Então, recorde de exportação. Então, o ambiente para a Marfrig, no cenário doméstico, talvez esteja um pouquinho mais fraco, mas está exportando, está gerando muito caixa lá fora, né? E agora, com a exposição à BRF, caso esse cenário se reverta, né, a carne bovina tenha um baque, ela vai estar exposta a outros mercados, também a outro tipo de proteína, tá? Então, além desse movimento de diversificação, que talvez seja um dos mais importantes em termos de fundamento, tem o aspecto ligado à aquisição e como ela foi feita. E aí mora o grande perigo / problema, né? A primeiro momento, o que a Marfrig fez em termos de capacidade de aquisição foi ótimo para ela, né? Comprou num preço médio 25% da BRF, num preço médio ali de R$23 a R$24. A gente está falando de um prêmio talvez de 15%, né, 20% do que era negociado na segunda-feira da semana passada. É um prêmio muito pequeno para uma aquisição tão grande, né? Para quem, né, estava ali na BRF e viu esse movimento sendo feito, gerou um grande burburinho. O pessoal não ficou contente, né? Os acionistas não ficaram contentes. Por que eles acabaram não ficando contentes com esse movimento? Porque é necessário que uma empresa, né, a partir de um movimento como esse, tente vender uma participação num prêmio maior. A gente viu a Hering há pouco tempo atrás vendendo a empresa num prêmio ali de 70% que vinha sendo negociado e antes da proposta da Arezzo, né, talvez um prêmio ali de 90%. A BRF vendeu 25% da sua empresa, claro que não foi a BRF, né, foram os acionistas, para a Marfrig por 25%. Foi uma jogada de mestre da Marfrig. Só que mora o problema, mora o perigo no CAD, né? Já saíram algumas notícias hoje que vai ter investigação do CAD, vai ter investigação se não me engano, de algum ministério,
porque a forma como foi executada sem que tivesse sido divulgado ao mercado ou à empresa foi uma forma que levantou dúvidas, tá? Então parece que essa investigação será feita, eu não sei qual vai ser o desfecho, pode ser que não seja positivo. Até acho que essa performance recente que a gente viu da Marfrig depois do deal, né, a queda do preço das suas ações esteja um pouco relacionada a esse risco. E também, né, no fator que uma empresa está gerando muito caixa devido ao segmento bovino, vai partir para um ambiente que está mais desafiador nesse momento. Estamos vendo, né, os grãos disparando tanto no Brasil, teve agora uma greve na Argentina que só pressiona ainda mais, né, milho batendo suas máximas históricas, recentes pelo menos, lá fora, né, em Chicago, mesma situação, e as margens se comprimindo da BRF. Né, então a empresa gerando muito caixa, entrando numa empresa com ambiente mais desafiador de curto prazo. Na minha visão, entrando aqui num mérito que não cabe a mim, mas vamos supor, né, que o CAD, enfim, investigue, chegue numa conclusão, né, de que tá tudo ok, não tem problema, e a Marfrig pode de fato permanecer com esses 24% da BRF. Para mim é uma tacada de mestre, tá? Aí eu vejo com muito bons olhos. Comprou uma empresa referência com um prêmio pequeno. Agora, esse caixa tá lá. Né? Até acredito que ele deve ter levantado, né? A Marfrig deve ter levantado dívida para fazer esse movimento também, mas de toda forma o caixa está lá. E caso essa situação se reverta, né, tudo vira uma grande incógnita. Né? O que vai acontecer? Saiu notícia no Brasil Journal, né, nesse fim de semana, que a Marfrig não partiu só para cima da BRF, partiu também para cima da Minerva. Né? Eles fizeram uma oferta numa aquisição de um percentual importante da Minerva sem prêmio, né? Ou seja, ofereceu o valor que estava sendo negociado, depois ouviu um não, parece que ofereceu um prêmio de 10%, ouviu outro não e ofereceu um prêmio de 40%, o pessoal lá da Minerva falou, não, vocês não estão negociando com nenhum amador aqui, né? O que a gente está fazendo aqui não é brincadeira, a gente não vai negociar depois de ter oferecido, né, uma oferta sem prêmio nenhum em relação às cotações que vinham sendo negociadas em bolsa. Né? Então, a falta de clareza quanto aos movimentos da Marfrig pesam no papel, na minha visão. Tá? Tanto quanto à perspectiva futura, né? Então quanto ao que pode ocorrer com o CAD, mas também quanto a o que a empresa vai fazer com esse dinheiro, né, caso não dê andamento a oferta à Minerva, o CAD reverta o negócio de BRF, vai acabar o chão, né, a Marfrig vai partir para uma outra aquisição, não dá para saber. Né, tá tudo muito obscuro esse movimento. Então não é à toa que a gente viu a BRF disparando, né, naquela sessão batendo R$27, subindo mais de 20%, e posteriormente esse movimento agora, né, de realização tanto nos papéis de Marfrig quanto de BRF na sessão de hoje. Tá? Então eu sei que é um caso complexo, até espero ter conseguido me expressar bem aqui e repassar tanto o acontecimento quanto a minha opinião, mas continuo positivo, tá? Eu acho que, na minha visão, foi uma jogada de mestre, tá? De fato, questões jurídicas, que não cabe a mim, né? Pensando apenas operacionalmente e o preço que pagou, eu acho que foi interessante criar uma plataforma global, tá? Então, falamos aqui já de Banco Inter, falamos aqui sobre BRF Marfrig e agora eu quero falar um pouquinho sobre minério de ferro, né? Continuar a velha história que a gente vem abordando ao longo das últimas lives. Tenho falado de minério de ferro talvez todas as vezes, desde quando comecei a fazer essas lives, né, aos domingos, enfim, talvez uns 12 meses atrás, já deve fazer quase um ano que eu comecei a fazer esse tipo de live, né? E quando a gente estava olhando, né, para o minério de ferro, a situação inicial era um pouco duvidosa, depois a gente começou a ver uma perspectiva melhor com retomada das operações, né, das atividades econômicas das principais economias do mundo. Minério alcançou 230 e poucos dólares a tonelada, coisa de um pouco mais de uma semana atrás, e então caiu desenfreadamente, né, até 190 e alguma coisa que fechou hoje, né, ali no Porto de Qingdao. Eu espero que vocês lembrem também que eu vinha dizendo muitas vezes, pessoal, assim, o cenário está ótimo, maravilhoso para as empresas, estão gerando caixa, mas esse patamar de minério de ferro não é sustentável, né?
não era sustentável permanecer com o minério de ferro naquele patamar. Isso porque a China, naturalmente, é histórico isso, a gente sabe, né, que ela acaba sempre tomando algumas decisões para conter uma apreciação maior, né, das commodities que são fundamentais para o desenvolvimento da atividade econômica por lá. Primeiro foi a situação em Tangshan, que é o principal polo siderúrgico, né? Então, por questões ligadas a meio ambiente, segundo os chineses declararam, né, a gente viu a cotação do minério tendo uma grande depreciação, afinal, né, abriu uma expectativa de que a demanda pudesse recair, o que não se concretizou e nem vai se concretizar. Depois, as desavenças com a Austrália fez com que o minério disparasse de novo, né? A Austrália, que é um dos maiores polos produtores junto com o Brasil, acabou entrando num conflito com a China, né? Está num conflito, na verdade, já há algum tempo com a China, o que naturalmente pesou sobre a cotação do minério. Agora, a mais recente que a gente viu ao longo dessa última semana, o desafio, né? O grande desafio que foi levantado em relação à cotação do minério de ferro quanto à perspectiva de demanda chinesa. Dessa vez, tivemos o anúncio, né, da China de que eles estão atacando especulações no mercado. Tá? Então, as especulações estão sendo atacadas porque acreditam que existe, de fato, alguns players se beneficiando dessa alta expressiva e que não há fundamento por trás, né? Até algumas próprias siderúrgicas chinesas que estão manipulando os preços, enfim. Criou-se esse debate novamente, uma grande depreciação no minério, fechou a 190. Muda alguma coisa? Não muda em nada. Patamar, a gente viu o Vale saindo de 120, indo bater 108. Buy opportunity na minha visão, tá? Assim como eu falei quando estava em R$100 e ela despencou, entre aspas, para 90, que foi na situação de Tangshan que eu acabei de citar, que era um buy opportunity, vejo a mesma situação agora, tá? Porque em termos de fundamento, a estrutura global não se alterou e vai continuar assim. É claro que em algum momento a gente pode ver uma elevação de taxas de juros em algumas localidades, redução na compra de ativos nos Estados Unidos, que já está em debate lá no Fed. Mas a demanda pelo minério de ferro vai continuar muito expressiva. A gente vai continuar vendo os países precisando do minério para retomar a sua atividade econômica. É natural. Os Estados Unidos está com um plano de infraestrutura de mais de 2 trilhões de dólares. Como você vai executar um plano de infraestrutura desse sem o minério? Como que a China vai impor restrições, vai crescer, né, buscando crescer 7, 8%? Ela vai querer crescer 7, 8%, de repente até 10%, né, podendo superar as expectativas. E para realizar esse crescimento, ela vai precisar do minério de ferro. Essa situação que a gente está vendo agora, o minério a $190 a tonelada, talvez a gente esteja falando de um patamar de preço uns 30%, 40% acima do que a média que o mercado tem em seu modelo de valuation para estimar, né, o valor justo da ação. Logo, né, nós estamos impostos num ambiente muito positivo. Agora, é natural com a retomada e a reabertura de diversos comércios que a gente passe a ver outros setores tendo uma performance mais sólida e que, naturalmente, né, quase todos os institucionais possuem Vale na carteira, podem reduzir um pouquinho da posição para entrar em outros papéis, né? Então, até, eu acho que é um momento interessante, já, né, eu falei talvez umas 3 semanas atrás, eu vou reforçar esse ponto aqui. É importante, pessoal, entender um pouco de timing de mercado. Eu não posso ter ações, né? Infelizmente eu não posso ter porque eu dou recomendações de ações. Na verdade tem uma restrição enorme para ter que divulgar em relatório, eu prefiro não ter, tá? Prefiro investir através de fundos de investimento. Mas, de toda forma, caso eu tivesse uma Vale da Vida na minha carteira, com esse cenário conjuntural global ainda super positivo, a empresa super estruturada, gerando caixa, tirando o peso de Brumadinho das costas, né? Pelo menos a história sempre fica, mas eu digo em termos financeiros, BNDES saindo, voltando a pagar dividendos, gerando caixa, sem dívida. O caixa já é maior que a dívida da empresa, com expectativa de um dividend yield de mais de 10%. Nesse patamar agora que a gente está falando, R$108, R$109, essa empresa vai pagar mais de 10% de dividendo no ano.
Então, assim, para que eu posso, né, qual outro tipo de ativo vai me permitir receber 10% ao ano, tendo ainda a possibilidade de retorno de ganho de capitais? A empresa está recomprando ação, lote de ação. Ela tem um plano ali de 26 bilhões de reais, né, de recompra de ações. Honestamente, assim, eu acho que não tem como não ter na carteira, né? Eu acho que essa queda que a gente viu recentemente é uma oportunidade. Se o papel não subir, 10% para dentro de dividend yield. Se o papel cair, dividend yield até maior, né? Então, de toda forma, permaneço com uma perspectiva sólida. Mas, já levantando um ponto aqui, que eu acabei de falar, mas que vale ressaltar, super importante não ficar engessado, tá? Não fique engessado, tem que saber o momento da mudança. Então, ali, talvez em setembro do ano passado, a gente começou a falar sobre a possibilidade do super ciclo das commodities, que ia vir um boom, os papéis dispararam, né? A gente viu uma migração grande. Primeiro era o varejo eletrônico, né? Nossa carteira semanal no ano passado rendeu mais de 45%, porque ela tinha via varejo, boa parte do período, né? Então a gente pegou via varejo lá no low, todo mundo digitalizado, pandemia, ninguém sai de casa, auxílio emergencial, o pessoal com dinheiro, mas sem sair de casa, com dinheiro, né, recebendo. Eu sei que a situação financeira ficou difícil, mas aquele momento a gente viu um impacto grande nos resultados das varejistas devido a essa transformação digital. Em meados de setembro e outubro a gente começou a falar, pessoal, o momento vai chegar, é o momento das commodities. Começamos a migrar, começamos a entrar mais forte nas carteiras em commodities e o momento veio. Né? A gente viu o Vale saindo de 30 e poucos reais no auge da pandemia, batendo 120 pouco tempo depois. CSN nem se fala, os de Minas nem se fala, Gerdau nem se fala. Né? As empresas de óleo e gás também, com exceção da Petro por conta de problemas políticos. Esse movimento veio e ele ainda está aqui, como eu disse de Vale. Né? O movimento ainda está aqui, a gente vai continuar vendo esse movimento permanecendo como o maior poder estrutural, né, em termos de retomada. Continuamos tendo as commodities no enfoque. Mas a gente tem que saber o momento de começar a dar o passo adiante, começar a movimentar a carteira. Então, nesse momento, eu acho, e aí é claro uma opinião, que é o momento de a gente começar a fazer um movimento em direção à reabertura. Tá? Muitos papéis já foram, nós recomendamos muitos papéis, não estou dizendo que não era para ter antes, claro que era para ter antes. Mas a força da reabertura, com uma vacinação muito forte, vai começar no segundo semestre desse ano, vai ser, né, vai ser muito forte. A gente vai começar a entender que o cenário passa, então, por mais uma reestruturação. Acho que tem que ter commodity na carteira, acho que tem que estar posicionado em cases de reabertura, tá? E aí tem alguns nomes muito interessantes, nós gostamos muito de lojas Renner, a gente gosta bastante de CVC, que deve ser, a gente está vendo dados, pessoal, muito fortes, dados muito fortes de Estados Unidos e Europa, de empresas ligadas a turismo e também a eventos, tá? A demanda reprimida está muito forte. O que acontece com uma CVC da vida? Foi altamente impactada, né? Ela já vinha com problemas desde 2019. Em 2019 já teve um monte de problema, 2020 veio a pandemia, trocou de CEO, o CEO ficou muito tempo sem poder nem pisar no escritório, né, da CVC, e começou a ter uma condição financeira um pouco, né, conturbada, mas nada que fosse um agravante a ponto, né, de pensarmos sei lá, numa recuperação judicial, numa venda da empresa, enfim. Porque essas grandes empresas, todas elas listadas na bolsa, pode ver, não teve uma que fechou as portas. Das grandes, ninguém fechou as portas com a pandemia, muito pelo contrário. Acessaram o mercado, levantaram dinheiro e começaram a ver, né, as empresas menores dos seus setores quebrarem ou ficarem em situações financeiras muito difíceis. E essas empresas começaram, as grandes do mercado, começaram a ganhar share. A própria CVC, se vocês puxarem aí no Google, comprou, né, coisa de um mês atrás, a participação restante em duas empresas da Argentina que ela já possuía. Acho que ela tinha 60%, comprou 40%, ou tinha 40%, comprou 60%, sei lá. A CVC, imagina assim, sem turismo, o cara que fazia um translado, né, entre o aeroporto de Salvador para a Praia do Forte. O cara ficou um ano sem receber dinheiro. A empresa do cara faliu.
As pequenas agências de turismo de bairro faliram. Vai criar, não estou dizendo que isso é positivo, é claro que isso para nossa economia é uma merda, mas o que eu quero dizer com toda essa história? Que criou espaço para as grandes empresas se consolidarem ainda mais. E a CVC é um grande exemplo disso. Com a demanda reprimida que estamos acompanhando no cenário doméstico, quanto a turismo, o brasileiro adora viajar. Vocês sabem bem disso, o brasileiro adora viajar. Tendo um arrefecimento da pandemia sustentável que pode acontecer a partir do terceiro trimestre com as vacinações em massa que vão chegar no segundo semestre desse ano, vai ser um case de retomada muito interessante. Lojas Renner, muito interessante, está capitalizada, vai comprar alguém, muito provavelmente. O mercado fala de Dafit, mas já especularam diversos nomes. É um outro nome. Nós adicionamos hoje Vivara na carteira semanal. A gente já tinha até um long and short aberto aqui na casa, né? Vivara contra Grandene. E agora adicionamos na carteira semanal por ter esse aspecto tanto de capacidade de retomada em momentos de reabertura, quanto também numa possibilidade de novos fechamentos, desenvolveu muito o seu e-commerce. Então, empresas maleáveis, consegue jogar um pouco aqui, reabriu, joga muito ali. Né? A Via Varejo demonstrou claramente essa capacidade, né? Em meio a um processo de reestrutura que ela realizou no ano passado. Então, acho que é esse o momento, pessoal. É ter commodities na carteira, tem que ter, mas começar a olhar para esses setores. Tá? Eu dei uma entrevista para a BMC News, talvez quase 2 meses atrás, né, que o Saravalli até me perguntou naquela altura: o que você acha, né, reabertura, não sei o quê, alguns papéis você acha que faz sentido ter na carteira, principalmente no setor de educação? Eu falei para ele: olha, eu prefiro hoje estar exposto a commodities, estar exposto a um segmento que já subiu muito, mas que eu acho que vai subir ainda mais, do que ficar, né, engessado na carteira com cases de reabertura e a reabertura nunca vir, né? Demorar, enfim. Agora já começo a achar que é o momento de ter um pouquinho de reabertura na carteira. Tá? Então, ficar atento, é saber fazer esses movimentos. Não casem com o papel, pessoal. Tem muita gente que casa, né? Eu vi ali com o IRB, principalmente, ali no ano passado eu falei 1000 vezes, não, sai de IRB, não é porque caiu 80% vai subir. E, gente falando: não, caiu muito, é uma baita empresa, é uma das maiores resseguradoras do mundo. Não caiu nessa. Bolsa não é fácil. Ainda ficar tentando acertar uma super... não é o caso. Eu acho que tem que ser bastante conservador com seu patrimônio. Tá? Se você tem um papel e ele cai 10%, né, quanto que ele tem que subir depois para retomar o patamar que estava antes? Né? Eu acho que esse que é o ponto. Para cair é fácil, depois para retomar 2 vezes mais difícil. Né? Então, conserve seu patrimônio. Tá? Eu acho que é essa a lição que eu deixo aqui. Não ficar tentando acertar, né, na veia todos os negócios e começar a olhar, portanto, pelo menos para uma parte ali, eu diria uns 20% da carteira, 25% a cases de reabertura, mas cases sólidos, tá? Cases fortes. Estava falando de empresas quebrando, saiu uma notícia ontem, ou hoje de manhã, da TNG. Quem não conhece a TNG, até acho que esse suéter aqui... aqui, coincidência. Esse suéter aqui, ó, é da TNG. Vou conseguir comprar mais um suéter na TNG de novo? Não sei se eu vou conseguir comprar. Pediu recuperação judicial, uma empresa do tamanho da TNG. Agora imagina as pequenas empresas de bairro. Tem uma loja de roupas, quando eu era pequenininho, eu morava perto dessa loja de roupas, chama Portugalo. Minha mãe estava falando esses dias pra mim. Foi lá na Portugalo comprar roupa, não tinha nada no estoque. O pessoal falou: a gente não está comprando. A gente está vendendo o que tem aqui e vamos que vamos. Né? Agora imagina, em âmbito nacional, o mercado de vestuário que é super pulverizado. As grandes marcas vão aproveitar desse momento e vão crescer mais. Né? Então, está rolando M&A no mercado, a gente viu recentemente, né? A Hering sendo vendida para o Grupo Soma. Né? E naturalmente, quem estiver em situação de dificuldade pode ser vendida, ou então, né, as grandes empresas podem se consolidar, comprar marcas de bairro, comprar novos pontos, né, aumentar seu share. Todas elas estão fazendo isso, em sua grande maioria. Tem que olhar para a qualidade, tá? Não é sair comprando qualquer empresa achando que vai se beneficiar com isso, beleza? Bom, então eu aproveitei aqui, eu disse que ia comentar sobre esses temas e depois já ia abrir para perguntas, tá? E muita gente mandou aqui no começo alguns nomes que queriam que eu abordasse.
Eu vou ver se eu consigo responder de maneira rápida e sucinta para dar andamento na nossa live, tá? Então, se você quer que eu comente sobre algum ativo, manda aqui. Eu vou tentar pegar o máximo que der de uma maneira rápida. Eu vou tentar não me estender tanto, tá? Nos nomes. Então, o primeiro foi do Andrea, perguntando sobre a Eletrobras. Eletrobras disparou na expectativa da MP, saiu a MP, né, foi aprovada na Câmara, caiu no dia seguinte, subiu no boato, realizou no fato. A MP, claro que não é, né, de fato, o texto de privatização mais agradável ao mercado, como o mercado queria, mas a política é a ciência do possível. E dou os créditos, talvez, ao Conrado Magalhães, que me falou essa frase na semana passada, tá? Estava falando sobre isso com o Conrado, nosso analista político aqui da Guide, ele falou, cara, política é a ciência do possível, né? Você nunca vai sair o melhor texto, nunca vai. Se deixasse na mão, né, da gente, pô, deixa na mão do BTG, deixa na mão da XP, deixa na mão, pô, da Água, deixa na mão da... Sai outra coisa, claro que vai sair, porque o viés é diferente. Lá a gente tem representantes, né, da população em diferentes casas e naturalmente isso gera um debate. Essa é a democracia. Agora, você sair, uma empresa do tamanho da Eletrobras, com mais de 300 votos para dar andamento à sua MP de privatização, mostra como o mundo está mudando. Isso era impensável alguns anos atrás. Claro, né, a gente, pô, quantas vezes todo mundo bateu no Guedes falando, pô, semana que vem, daqui 90 dias, 10 privatizações, 15, não vinha. Agora, as privatizações começaram a andar. Tem Correios por vir e a Eletrobras tendo um bom direcionamento. Claro, não é uma privatização, é uma capitalização, enfim. Mas a política é a ciência do possível. Tendo dito isso, eu vejo a Eletrobras ainda negociando e vai continuar negociando apenas em torno do noticiário relacionado à privatização. Isso não vai mudar tão cedo. As operações da empresa estão em segundo plano e agora a gente precisa ver o que vai acontecer no Senado, tá? Mas minha perspectiva nesse momento é positiva para a empresa, embora não recomendo de forma alguma grandes posições, tá? O Gustavo quer que eu fale um pouco sobre Magalu. Magalu foi um dos grandes destaques da bolsa hoje, né? Subiu quanto Magalu? Vamos ver aqui. 8,15%, abriu a 18,55, fechou a R$ 20,04, tá? E muita gente me perguntando, vou até aproveitar, alguém mandou sobre Via Varejo, eu vou fazer um comentário mais setorial. Muita gente me perguntou hoje ao longo do dia o que está acontecendo, as empresas finalmente andaram, né? Que mudou de sexta para hoje para a empresa valer 8% a mais? Tivemos alguns fatores. 3 fatores. Cenário externo primeiro. Hoje a gente viu o recuo dos yields dos treasuries de 10 anos, as empresas de tecnologia lá fora dispararam, e as empresas daqui de tecnologia quem são? Tirando, né, Local Web, tirando TOTUS, tirando Sinqia, Bemob, tirando Mosaico, Meris, que podem entrar nessa lista. As grandes mesmo, vamos falar a verdade, são as empresas de e-commerce, né? Que obviamente não é 100% tecnologia, pô, tem loja física, até não querer mais, mas né, naturalmente tem uma tecnologia muito grande envolvida, né? Então, essa perspectiva favoreceu. Segundo, voltamos a ter debates em torno de uma extensão do auxílio emergencial. Saiu essa notícia também no fim de semana, que o auxílio emergencial pode ser novamente prorrogado. Auxílio emergencial prorrogado, dinheiro na mão da população, população adora, né, comprar uma TV, adora comprar um notebook novo, adora comprar uma geladeira nova, um fogão novo. Ano passado foi um grande exemplo disso, né? Não dá para falar que não tem essa relação. Claro, a população está com uma situação financeira difícil, mas brasileiro gosta de comprar esse tipo de coisa. O ano passado, mesmo em meio à pandemia, as pessoas sem poder sair de casa, pressionadas por conta de um possível grande desemprego, essas empresas bateram recorde de venda, principalmente no online, né? Então, o retorno do auxílio emergencial, óbvio que impacta muito positivamente o varejo. Em terceiro lugar, um grande banco, agora não me lembro quem, subiu o seu preço-alvo também para Magalu, né, nesse fim de semana. Então, a elevação do preço-alvo de Magalu, talvez para R$ 26, R$ 27 reais, também trouxe esse bom humor para com o papel. E, naturalmente, todo esse cenário puxou as varejistas que tinham, né, apanhado muito ao longo desse ano. Mesmo com essa alta de hoje, a gente está falando de uma Magalu caindo 20% no ano, uma Via Varejo caindo 22%, lojas americanas caindo 25% e uma B2W caindo 22%.
Então, enfim, é isso, tá? Sobre Embraer. Embraer foi um case também muito interessante que surpreendeu não só a mim, mas eu acho que ao mercado em geral. O grande discurso que nós tínhamos até então era o seguinte: o setor aéreo vai retomar, mas a Embraer vai demorar mais tempo para retomar. E por que o mercado acreditava que isso fosse acontecer, né? Porque uma empresa que fabrica o avião, naturalmente, né, ela precisa que as companhias aéreas tenham demanda para que essas companhias aéreas demandem novas aeronaves, né? Só que a Embraer ela foi muito beneficiada com o fator internacional. Ela é uma empresa internacional, né? Então, enquanto aqui no Brasil a gente ainda vê essa dificuldade de retomada, abre, fecha, e os voos crescendo de janeiro a março, despencando depois por conta da segunda onda, até agora, está tudo aberto. Os casos estão começando a crescer de novo de Covid, não sei se vocês observaram isso, os casos estão subindo. Daqui a pouco vai fechar de novo, vai fechar uma coisa ou outra, não vai ter jeito. Isso não é opinião, é a realidade, né? Caso sobe, óbitos passa depois de umas 2, 3 semanas, acompanha o movimento e posteriormente os comércios começam a fechar. E a restrição para a mobilidade, os voos caem de novo. Então aqui no Brasil esse cenário perdurou, mas para a Embraer, por vender, né, suas aeronaves, enfim, ter um backlog global, a gente viu muita demanda do mercado aéreo, mercado norte-americano aéreo crescendo para a Embraer, acabou se beneficiando da retomada de outras regiões, né? Então, pô, se vocês assistem NBA, vocês estão vendo que a torcida está lá, o pessoal está lá, não está 100% da capacidade, mas está lá. Se vocês viram a última rodada da Premier League, nesse fim de semana na Inglaterra, a torcida estava lá. A final da Champions League, que é nesse fim de semana, vai ter 6 mil torcedores do City de um lado e 6 mil torcedores do Chelsea do outro. Então lá, já era. Nos Estados Unidos, só não tomou vacina quem não quis. No Reino Unido, mesma coisa. A Europa tem acelerado muito o ritmo de vacinação. Eu vi que a China parece que tinha vacinado 15 milhões de pessoas em um dia, na semana passada, um dia X. Então tá retomando, né? E no Brasil nem tanto. Então, assim, perspectiva para a Embraer permanece positiva. Acho que já apreciou muito, né? Não acho que faça sentido esperar que um movimento como esse aconteça novamente, mas acho que ter um pouquinho na carteira não faz mal a ninguém, tá? Acho que o movimento já foi, boa parte dessa retomada mais rápida que o mercado esperava. Mas enfim, é isso. O Gustavo pediu para eu comentar sobre Home 3. Gustavo, infelizmente eu não cubro o papel, tá? Eu não posso nem falar muito porque eu não tenho conhecimento. Guilherme Evandro, cara top, acompanha, Guide é top também. Valeu, Guilherme, obrigado pelo elogio, meu querido. B. Riscado perguntou sobre BIF 3, tá? Eu vou falar questões o deal de Marfrig, porque eu já falei sobre a proposta que a Marfrig também fez para a Minerva. Mas em termos operacionais para a Minerva, a situação não está tão positiva assim, né? Claro, está favorável, mas não tão boa quanto para uma Marfrig com operações norte-americanas, tá? Então, a Minerva, que possui algo em torno de 12% da sua receita vindo das operações argentinas da Athena Foods, que é a empresa da Minerva, acabou sendo, né, negativamente impactada com a notícia de que o Alberto Fernandes, presidente da Argentina, acabou determinando... Deu uma coceira no bigode, pessoal. Eu não tenho esse tique de morder o bigode, tá? É que deu uma coceira do nada aqui. Mas o Alberto Fernandes acabou determinando que a Argentina criasse uma restrição, né, um impedimento de exportações de carne bovina para o cenário internacional por 30 dias. Pois ele acredita, né, que as exportações são a grande causa da elevada inflação que ocorre no país, o que é um erro de diagnóstico ridículo, um erro de diagnóstico que o Brasil, né, os economistas heterodoxos brasileiros acabavam tendo, né, em meados dos anos 90, ali, anos 80. Por isso que a gente tinha uma hiperinflação aqui. O problema era a exportação, o problema não era a impressão de moeda, né? E a gente vê gente querendo entrar no governo para fazer isso de novo, né? Até vi não precisa ir longe, eu vi o próprio ex-presidente Lula
colocando no Twitter recentemente que era contra a autonomia do Banco Central. Ciro Gomes contra a autonomia do Banco Central. Mesma coisa, né? Passa-se o tempo, o resultado acaba sendo o mesmo, né? Então, assim, é um erro de diagnóstico que acaba criando um grande problema econômico para o país e impactando as empresas. Vimos muitas empresas, anunciando lá na Argentina restrições de exportações de outros produtos para, entre aspas, banir o governo, né, sobre esse impeditivo de exportações de carne bovina que está ocorrendo nesse momento. Tá? Então, para a Minerva, ela foi bastante impactada, é uma questão de 30 dias, a gente precisa ver se vai continuar ocorrendo ou não, né, depois que esse prazo vencer. E aqui no Brasil, né, a gente vê uma alta dos custos devido à demanda, né, as exportações também puxando bastante, naturalmente o preço do gado, né, elevado, que reduz um pouquinho a margem, né, dos frigoríficos. Mas o cenário permanece positivo, né, as exportações muito expressivas, a China representando mais de 50% das exportações no último resultado, uma empresa que se desalavancou muito, tá abaixo das 2,5 vezes, né, de alavancagem, que abre espaço para um pagamento expressivo também de dividendos, assim como já realizou, né, no ano passado e em 2021 pode continuar fazendo. Talvez hoje seja um dos cases mais descontados, tá? Apesar de eu ver Marfrig mais bem posicionada. Certo? Via varejo com auxílio, eu já citei aqui, né? Eu fiz uma análise das varejistas de maneira geral. Do Capirotti também perguntou aqui sobre as varejistas, já falei bastante sobre isso. Banco Inter, esperar ou entrar com esse valor atual? Eu não recomendo entrar, tá? Aqui eu não dou nenhuma recomendação, lembrando, né? Nessa live aqui eu comento as minhas opiniões. E minha opinião é que nesse patamar de preço eu jamais entraria, tá? O Leandro falando que é brincadeira. Parabéns pro Jonas aí e aos gremistas que acompanham aqui o nosso call. Pelo título, acho que o Grêmio ganhou, né? Não, nem sei, mas acho que o Grêmio ganhou o campeonato lá do Sul. Sobre CSN, o Rodrigo Filho perguntando, eu acabei fazendo uma análise também ali, né, em linhas gerais, mais ligada a Vale, mas tudo que eu falei ali, Rodrigues, é válido, tá? Então eu, assim, permaneço também positivo para a CSN, acho que nada se altera, o processo de desalavancagem da empresa foi muito interessante, tem mais um IPO por vir, né, depois da CSN Mineração, devemos ver também cimentos, tem de repente até uma aquisição que pode sair ali nesse segmento que a gente viu de noticiário ao longo dos últimos dias, né? Então, acho que nada se altera, eu continuo com um viés positivo, mas a top pick no setor para mim segue sendo a Vale, tá? Patrick perguntou de Mosaico, uma empresa que a gente tinha colocado na carteira da semana passada e acabou tendo uma performance muito fraca, né? Puxou nossa carteira para baixo devido ao resultado. Eu tinha dito, né, que os números relacionados ao último TRI, claro, sempre são importantes, mas são, entre aspas, secundários, né? Porque é uma perspectiva de crescimento e a gente tem que olhar para frente, né? A mensagem que foi passada no resultado foi uma mensagem que nos agradou, mas os números ainda foram fracos. Agora, tem cupom por vir, tem a parceria com o BTG para cashback, né, que também nos agrada. E, enfim, com a possibilidade até de uma extensão do auxílio emergencial, né, a gente sabe que a originação de vendas cresce também por essas empresas, né? Continuo tendo uma perspectiva muito favorável, não à toa a gente não tirou da carteira semanal para essa semana, tá? Sobre Petrobras, Felipe perguntando, a gente viu hoje o petróleo subir mais de 3% no cenário internacional e, curiosamente, a Petrobras subiu apenas 1%, né? PetroRio subiu 6%, 3R subiu 7% e a Petrobras subiu 1%. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, no fim das contas, aquela leitura, né, que eu vinha passando, ela continua válida pelo mercado. Tem um receio grande quanto à alta do preço da commodity, porque Bolsonaro declarou nessa última semana, né, a gente não quer interferir na política de preço da Petrobras, mas também não é uma empresa hoje com 100% enfoque, né, na geração de caixa, no lucro. O enfoque também é social, né? Então, com certeza, né, se a gente vê uma apreciação grande do patamar do preço do petróleo, o câmbio voltando a estressar,
a gente não vai ver reajuste no ritmo que as outras empresas realizarão. Então, dado esse cenário, a gente continua tendo PetroRio como top pick, 3R Petróleo na carteira small, e uma perspectiva mais sólida para essas outras duas empresas, embora acho até mesmo que, assim, Petrobras nesse patamar de preço parece descontada, mas é porque o mercado não se sente confortável quanto ao futuro, né? Sabe que se o ambiente ficar muito favorável para o setor, talvez ela não capture, né, esses ganhos. Pessoal, eu agradeço muito pelo número de mensagens que vocês enviaram aqui. Foram muitas mensagens mesmo hoje, hein? Eu tava travado lá em cima que eu tava lendo as perguntas, mas vocês sabem que eu não vou conseguir responder tudo isso aqui. Vou responder aqui o Léo Nonato, parceiraço aí, pessoal que não acompanha, gosta de trade, segue aí o Léo, sempre presente ali no Twitter também, sempre passando a sua visão. Perguntou sobre o ciclo das commodities, né? Eu continuo vendo como ambiente positivo, Léo. Eu comentei aqui no começo da live. Acho que nada vai se alterar quanto a isso, tá? Nada vai se alterar. Nesse momento, a estrutura global permanece sólida para isso, seja para quando a gente está falando de commodity, né? Seja para minério, seja para retomada. A Europa retomando forte. Se a Índia conseguir controlar um pouquinho a pandemia, o petróleo dispara, voa longe, né? Estados Unidos corroborando para isso também. Então, por mais que haja alguma interferência ou outra da China, em algumas localidades, né, em alguns setores, enfim, nada altera o cenário, tá? Agora, como eu disse, acho que é o momento de começar a se expor um pouquinho à reabertura, tá? Por mais que uma possível terceira onda ocorra, né? Bom, RC Carvalho, sempre presente, mandando mensagem também. Grande abraço, meu querido. Agora não vem com essas mensagenzinhas de Flamengo aqui, não. Um grande abraço também aí, o Rodrigues, que eu acabei respondendo a pergunta, né? E pessoal, infelizmente eu vou encerrando a live por aqui. Amanhã de manhã temos o Morning Call, tá? A partir das 8h50 no Instagram da Guide, no YouTube também. Como vocês podem ver, hoje eu tô com uma cara meio abatida porque eu tô cansado, tá? Segunda-feira é muito puxada, muitas reuniões. Então peço desculpas, eu sei que foram muitas perguntas, infelizmente eu não consegui pegar todas. Eu vou abrir uma caixa de mensagem aqui nos stories ao longo dessa semana. Vou abrir para vocês mandarem dúvidas, tá? E manda lá que eu dedico um storyzinho respondendo de maneira sucinta sobre os cases, tá bom? Mas muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Vocês sabem bem, semana que vem tem mais. Start com Stetter a partir das 20 horas, nas segundas-feiras, tá bom? Uma ótima noite, uma ótima semana, bons negócios, se cuidem e até mais. Tchau, tchau.